ela não é algo que você vai fazer e a culpa não é do benefício, a culpa é do manicômio tributário brasileiro. Importar e distribuir pelo Estado. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma filial lá? A nota tem que sair faturada de lá, quando você falava de Santa Catarina. Tem que distribuir a partir de lá. Tem que ter uma filial no Estado, seja Espírito Santo ou Santa Catarina? Como é que é? Tem que ter uma filial naquele Estado, porque o Estado quer que você seja contribuinte lá. Daquele ICMS. Senão é o que eu falei agora há pouco, né? Você paga para outro estado. Não importa se chegou por Santa Catarina e você tá no Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Inclusive, tem uma assim, aí a empresa precisa estar num patamar um pouquinho mais acima, porque você precisa ter uma filial, mas você vende a partir de São Paulo. Então você vai colocar o seu estoque em São Paulo. Como é que a coisa acontece tributariamente? Faz-se uma transferência para um armazém em São Paulo, para a filial, para a matriz em São Paulo, e essas vendas são faturadas por Santa Catarina, no nosso exemplo aqui, a depender da configuração, faturada por Santa Catarina, uma nota de remessa por São Paulo. Isso é legal, isso tributariamente é legal. Ainda mais recentemente que saiu uma decisão de que essa transferência entre filiais em estados diferentes não gera tributação, então as empresas importam por Santa Catarina, leva para sua filial, e note, não é um armazém que não tenha correlação com a empresa, ou seja, é o seu armazém. É o seu armazém. Endereço. Você até pode colocar no armazém geral, mas armazém geral tem uma configuração, tem uma tributação, tem uma nota a ser emitida. Mas o que as empresas fazem é o seu armazém é onde está a matriz ou está uma outra filial. Coloca-se o estoque ali. E a cada venda vai ser faturada por Santa Catarina, então tem uma devolução, uma emissão do faturamento e uma nota de remessa aqui. Cara, isso não é uma empresa, pequenininha, isso é uma empresa... Fatura por Santa Catarina. Fatura por Santa Catarina. Mas o estoque está aqui em São Paulo. Então essa situação, ela não é uma configuração fácil. Ela não é algo que você vai fazer e a culpa não é do benefício. A culpa é do manicômio tributário brasileiro. E você tem que estar adequado a isso. Aí vem um questionamento. Isso serve para todo mundo? Vai depender da planilha. Aí já não é nem mais a questão de ser simples ou não, e até mesmo de ter a filial ou não. Tem que ver se é execuível, né, operacionalmente. Primeiro, se é viável na planilha, e depois, às vezes na planilha pode até ser viável, mas assim, o cara vai ter que ter mais sistema, mais controle, vai ter que ter um funcionário para gerenciar isso. Esse controle de estoque tem que ver se funciona dessa forma. Pensando em e-commerce, as importadoras podem fazer o quê? Ela tá no e-commerce e ela é a importadora. Então ela vai fazer a importação para esse estado e ela pode fazer uma transferência, por exemplo, se ela tiver acesso, e colocar num full. E aí tá mais próximo do seu cliente. E o próprio marketplace vai fazendo esse faturamento. Então ela entrou na importação, transferiu isso para um full, aí tem que ver a configuração tributária também desse jogo, e dali pelo full fazer a distribuição. É uma complexidade que vai crescendo e isso vai te trazendo benefícios, reduzindo a carga tributária, mas ele tem um ônus, ele tem um custo que precisa ser revisto, Falando lá de Santa Catarina, recentemente a gente conversou, né, no privado, né, em reuniões, que a gente tava com um cliente que foi lá, radar, aumentou o radar, limitado e ilimitado, filial em Santa Catarina, fez o jogo certinho, tava ali, tava jogando bem, e de repente agora falou que não vai fazer mais pro Santa Catarina, né? Esse cliente do Paraná ou de São Paulo? De São Paulo, vai abandonar, porque essa operação para ele, considerando a margem que ele tem, a facilidade trazendo por Santos, melhor fazer. Isso é um caso único, eu não vi, mas ele fez a conta e fala, cara, não me serve. Para mim tá melhor aqui, pago, suporta essa margem, meu preço tem marca própria, meu preço tá diferenciado, trazendo pro Santos é muito mais rápido, eu não preciso levar para Santa Catarina. Essa é outra conta que precisa ser feito. O custo logístico dessa transferência. Não tenho eu o benefício, sou simples, não tenho a filial lá, mas uma trade falou que faz para mim com benefício. Como é que é? Faz mesmo, não faz? Tem que pagar a diferença depois? Não tem? Entra com benefício? Não entra com benefício? Como é que é quando o nosso ouvinte tiver esse tipo de informação? Sou simples e a trade falou que posso importar por ela com benefício. O benefício é da trading ou de quem vai na registrar. Operação conta em ordem ou encomenda? Conta em ordem ou encomenda. Qualquer um dos dois. Mas a conta em ordem obriga que as duas empresas estejam no mesmo estado. Então, se você está em São Paulo e a trading está em Santa Catarina, ela vai obrigar
lugar que você abra uma filial em Santa Catarina. Custo de manter uma empresa, de rodar uma empresa, custo contábil para isso. Você tem que botar na conta. A encomenda não precisa. A encomenda não precisa. Então, boa parte dessas operações via trade são por encomenda. Porém, o benefício é de quem está registrando a DI. Então, o não pagar o ICMS é dela. E o que vai ser feito? Ela vai te vender com uma alíquota negociada. Então, ela está em Santa Catarina, você está em São Paulo, essa alíquota seria 4. ICMS de 4, ok? Ela vai te cobrar um valor, que é um percentual, com um mínimo aplicado. Vamos chutar aqui que seja 3. Então, ficou uma operação por 7 se você fizesse, você em São Paulo, 18. Então, você supostamente está lucrando 11. Não entendi essa conta. 4... de ICMS que vai ser cobrado, e ela de serviço cobrou 3. Tá. Então, 4 mais 3, 7. Se você importasse direto, seria 18. Então você está economizando 11. É isso que vão te mostrar ao invés no palco. De pagar, nessa importação você pagaria, fazendo uma conta com base 100, você pagaria 18 mil aqui, tá pagando... 7 mil. 7 mil. Tá botando 11 no bolso. Só que... Ou pagaria, fazendo uma base 1.000, pagaria 180 mil e agora tá pagando 70 mil. Tá economizando 110 pau. Só que os estados são espertos. E aí o estado vai ver que o encomendante, você que está comprando, é uma importação. Porque na nota tá dizendo que é importação. E você tá no Simples... o radar dos dois vinculado. Vinculado e tudo mais. Certinho. Tem que ter radar, tá tudo certo. Câmbio, quem pagou foi você ou ele, dependendo da operação, só que o Estado viu que você é simples. E quando você der entrada nessa nota, a maioria esmagadora que a gente pesquisou, o Estado vai falar, opa, recolhe a diferença de alíquota aqui com o MVA que o Estado exige. Se você fizesse na importação, você pagaria 18, mas não teria essa margem de valor agregado do diferencial de alíquota. No fim das contas, não vale a pena. Mas você acha que o Estado vai cobrar do importador que está comprando lá no Simples ou vai cobrar da trade? Primeiro do importador, porque estão atrelados. A trade vira uma fiadora da operação, porque se não pagar, o Estado tem o direito de cobrar do outro. Mas note... Mesmo por encomenda. Mesmo por encomenda. Mesmo que por conta e ordem ou encomenda. Só que, o que a trade vai te falar na maioria das vezes do que a gente já viu? Cara, toma aqui, eu tô te entregando com 4. Mais 3, 7. E é real mesmo. E é real. Porque o desembolso é aquele. É aquele mesmo. Tá aí com você, o resto é com você. Só que essa empresa tá no Simples, muitas vezes não tem uma contabilidade gerencial ou um serviço tem empresa de assessoria. Que não fala, o resto é com você. Ela só fala, tô te entregando com 4. Tô te entregando com 4 e te cobrando mais 3. Nós estamos falando que o resto é com você. Nós estamos falando que o resto é com você. Aí, num belo dia, você vai receber uma intimação dizendo, você tem uma alíquota que é recolher. Mas, eu fiz uma operação com trade. Não, mas tem diferencial de alíquota e dependendo do Estado pode cobrar isso em até 20 anos. Porque o Estado ele corre atrás de tudo isso. Chega uma hora e você tá no Sintegra, você tem as DCTFs, você tem todas as informações que o Estado... Fugir. Então... Aqui não deve estar cobrando ainda, né? O Estado talvez não tenha braço para fazer isso, mas você é devedor solidário. Eu tava tentando lembrar o nome. Devedor solidário. Você é devedor e a trade devedora solidária dessa operação. E a trade, inclusive, ela acha que tá te entregando e o problema é seu, mas o problema é dela também. Porque a legislação por conta e ordem e por encomenda cria essa operação solidária entre eles. Então, se você é do Simples... tributariamente você não cabe nesses benefícios. 100%? Não. Você tem 2 estados no Brasil que te dão um diferimento automático, que no fim das contas é a mesma coisa. Você sendo Simples, você sendo MEI... Então, bora falar desse, você deixou para falar no final? Brincadeira. Pois é. Eu que direcionei. Pois é. Paraná e Santa Catarina também, você tem uma alíquota na entrada de 12. O Paraná é o melhor 12. de todos. O Paraná é o melhor de todos. Você está em São Paulo, você pode abrir uma filial no Paraná que na importação, você sendo Simples, você sendo MEI, inclusive MEI, porque no estado do Paraná eles dão inscrição estadual, você vira contribuinte, você tem que ser contribuinte, e que esta operação não seja para consumo, ela seja para revenda, e o MEI pode revender, não distribuir, mas pode revender, no caso do e-commerce ele pode fazer isso direto, e você na entrada vai pagar apenas 12. Se você não estiver nessa operação, se você, por exemplo, importar para ativo ou importar para consumo, você pagaria 19 no Paraná, e pagaria 17
17 em Santa Catarina. Nesses Cai dois pra 12. estados, cai para 12. E não há questionamento. Você recolhe 12, como você está no Simples ou você é MEI, isso é custo, você não se aproveita de crédito e você vai competir com outros que pagaram 18. Então, se você está no Paraná e faz uma transferência para o Full em São Paulo, por exemplo, e você fez aquela importação com 12, você está concorrendo com alguém de São Paulo que fez a importação com 18. Então, essa é uma conta, a gente Real aprendeu aqui oficial. com o Julinho, que você fizer linha a linha, essa operação pode ser muito boa. Então, você está pensando em ter um benefício fiscal, usar uma trade, é só abrir uma filial Tem no que pagar Paraná. o Paraná Invest? Nada, nada, nada. O Paraná Invest é difícil outra obter? coisa. Ah, o Paraná Invest não é isso. Não, não é isso. O Paraná outra Invest é outra coisa. O Paraná Invest pode ser 6 ou 4, dependendo da modalidade. Que você Mas daí só tem que vai... ser lucro real presumido. presumido, você tem um investimento que você precisa aportar, tem outras, Tá, é outra coisa. outras coisas. Isso que eu tô falando, não. É pelo simples fato de você ter uma empresa no Paraná, e isso tá no regulamento do ICMS. No estado de Santa Catarina e no estado do Paraná, você não calcula guia manual. Você importa daí e ele já te diz, e você vai ver lá que vai sair 12. Calculado, bonitinho, sem nenhuma dor de cabeça. Então, quem tá no Paraná, que tá muito próximo de São Paulo, pode fazer isso imediatamente. Massa. Curtiu esse conteúdo? Então, se você clicar agora em se inscrever no canal, toda semana você vai receber coisas novas sobre importação, exportação, logística, comércio eletrônico e muito mais.